a gente poder terminar essa série de reflexões junto com a comunidade. E hoje nós vamos ter uma última conversa, amarrando os outros papos que a gente já teve. E nós vamos conversar com a Bíblia aberta na segunda epístola do apóstolo Paulo aos cristãos de Corinto. Segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 8, verso 1. Segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 8, verso 1. Vamos lá? Quando a Sagrada Escritura diz assim: agora, irmãos, queremos que vocês tomem conhecimento da graça que Deus concedeu às igrejas da Macedônia. No meio da mais severa tribulação, a grande alegria e a extrema pobreza deles transbordaram em rica generosidade, pois dou testemunho de que eles deram tudo quanto podiam e até além do que podiam. Por iniciativa própria, eles nos suplicaram insistentemente o privilégio de participar da assistência dos santos, aos santos. E não somente fizeram o que esperávamos, mas entregaram-se primeiramente a si mesmos ao Senhor e depois a nós pela vontade de Deus. Assim, recomendamos a Tito que, assim como ele já havia começado, também completasse esse ato de graça da parte de vocês. Todavia, assim como vocês se destacam em tudo, na fé, na palavra, no conhecimento, na dedicação completa e no amor que vocês têm por nós, destaquem-se também neste privilégio de contribuir. Não estou lhes dando uma ordem, mas quero verificar a sinceridade do amor de vocês, comparando-o com a dedicação dos outros. Pois vocês conhecem a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que, sendo rico, se fez pobre por amor de vocês, para que por meio de sua pobreza vocês se tornassem ricos. Este é meu conselho: convém que vocês contribuam, já que desde o ano passado vocês foram os primeiros, não somente a contribuir, mas também a propor esse plano. Agora, completem a obra, para que a forte disposição de realizá-la seja igualada pelo zelo em concluí-la, de acordo com os bens que vocês possuem, porque se há prontidão, a contribuição é aceitável de acordo com aquilo que alguém tem, e não de acordo com o que não tem. Nosso desejo não é que outros sejam aliviados enquanto vocês são sobrecarregados, mas que haja igualdade. No presente momento, a fartura de vocês suprirá a necessidade deles, para que, por sua vez, a fartura deles supra a necessidade de vocês. Então haverá igualdade, como está escrito: quem tinha recolhido muito, não teve demais, e não faltou a quem tinha recolhido pouco. Eu quero te convidar nesse momento, ao invés de eu orar aqui com você, de você orar com o seu vizinho aí, seu filho, seu amigo que está aí do seu lado, um visitante querido. Dá as mãos para essa pessoa e vamos orar juntos. Essa casa é casa de oração. Vamos orar sem vergonha, sem acanhamento. Vamos orar com o nosso cônjuge, abençoando a vida dele, abençoando para que Deus possa falar ao coração dele e dela através da palavra. Jesus querido, nos ensina a orar em comunidade, com um coração aberto para abençoar a vida dessa pessoa que está aqui do nosso lado. Que esse ato de generosidade tão simples,
tão despretensioso, mas tão poderoso, possa permear a nossa comunidade, os nossos relacionamentos. Nos ensina a orar com o nosso cônjuge, nos ensina a orar com os nossos filhos, nos ensina a orar uns pelos outros, nos ensina a ser uma comunidade que ora. E faz, Jesus, com que o Teu Espírito possa fazer com que essas verdades que nós compartilhamos aqui possam chegar ao nosso coração através da oração. Nós sabemos que as verdades bíblicas, elas só podem penetrar profundamente a nossa alma enquanto nós estamos na Tua presença, Jesus, conversando contigo, procurando discernir na Tua presença o que nós ouvimos e o que nós falamos e o que nós lemos. Então, Jesus, nessa hora nós todos nos sentamos aos Seus pés. Nós queremos ser como Maria, aquietada aos Teus pés, ouvindo a Tua palavra. Muitas preocupações chamam nossa atenção, Senhor Jesus. Muitas coisas amanhã, na segunda-feira, na agenda, nas preocupações e nas contas, clamam pela nossa atenção. Mas nós queremos conduzir nossa consciência cativa ao vento do Teu Espírito aqui nesse lugar. Nós oramos assim, nós oramos humildes, Senhor, mas ao mesmo tempo muito confiantes, porque discernimos, em parte e imperfeitamente ainda, o grande amor que Você tem por nós. Nós oramos assim no Seu nome, nós oramos no nome de Jesus. Amém e amém. Num artigo da Christianity Today, Michael Rhodes faz uma observação que eu achei muito perspicaz, num artigo até bem despretensioso, mas muito perspicaz. Ele diz assim: a igreja tem ensinado durante muitas eras e enfatizado como os cristãos devem viver no trabalho, como eles devem conduzir sua sexualidade, como devem viver dentro dos seus casamentos, como devem criar seus filhos e constituir família, mas pouco tem sido feito no sentido de ajudar as pessoas a compreender a relação entre o seu dinheiro e a sua fé. Ele afirma em determinado trecho, abre aspas, de fato a adoração é uma questão econômica. Por várias vezes no Novo Testamento, é claro, o dinheiro que era a nossa adoração. Eu não sei se você se lembra desse texto do Sermão do Monte, no qual Jesus estava conversando com seus discípulos, dizendo assim: aonde está o seu tesouro, aí está o seu coração. E ele nos diz assim, que nós nunca conseguiremos servir dois senhores. E a aplicação que Jesus faz disso, a gente poderia esperar, olha, vocês não vão conseguir servir dois senhores, vocês não podem servir a César e ao Deus eterno, vocês não podem servir aos ídolos cananitas e ao Deus eterno. Mas a aplicação que Jesus faz é inesperada e para a gente até um pouco chocante. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Jesus tinha uma plena consciência de que nós, seres humanos caídos, podemos sim estabelecer uma relação de culto, de apego extremo com o nosso dinheiro, o tipo de relação que não depende necessariamente da quantidade de dinheiro que nós temos, mas do tipo de relacionamento que nós temos com o nosso dinheiro. Ou nós adoramos a Deus, ou nós adoramos o dinheiro. E quem você acha que está vencendo essa batalha nos últimos 50 anos no Ocidente? Quem você acha que está vencendo essa disputa pelo coração dos cristãos nos últimos 50 anos no Ocidente? Uma estatística divulgada há 2 anos diz que nos últimos 50 anos, a renda média per capita, por cabeça, do Ocidente multiplicou assustadoramente, especialmente, obviamente, nos estados, nos países do norte, da América do Norte. Mas ainda assim, em todas as Américas, as rendas aumentaram bastante, muito mesmo. Às vezes, em alguns lugares, chegando ao dobro, aos 100% de aumento. E, no entanto, a porcentagem das doações por pessoa para a igreja cristã nos últimos 50 anos caiu. Há 50 anos atrás, a média por cabeça, a média por pessoa era de 5,98%, 6%. As pessoas, em média, contribuíam com o sustento da causa local da igreja e das missões com 6% da sua renda. Hoje, essa porcentagem é de 3,2%. Praticamente a metade. Ou seja, as pessoas no Ocidente estão duplamente mais ricas, mas contribuindo pela metade com aquilo que faziam há 50 anos atrás. O evangelho da prosperidade é um sintoma, não é verdade, irmãos?
O evangelho da prosperidade é um sintoma de que o dinheiro é amplamente adorado e que criou-se, inclusive, uma narrativa justificada biblicamente de que ser cristão tem diversas promessas de riqueza abundante, porque Jesus era rico, porque os apóstolos eram milionários e porque se você tem fé, você vai estar sempre com a grana, com a sua conta cheia de grana. O resultado da idolatria do dinheiro é aquilo que nós conhecemos na história da igreja como avareza. A gente sempre pinta o avarento como aquele lá, né, do Natal lá dos fantasmas, né, o Scrooge. O cara que não dá o dinheiro para ninguém, que enterra o dinheiro num colchão, que não gasta com nada. Na verdade, a avareza, em termos bíblicos, é aquele cara que o dinheiro dele é só dele, de mais ninguém. Não necessariamente ele guarda esse dinheiro, não necessariamente ele coloca num colchão, mas uma coisa é certa, que ele não tem uma visão de compartilhar os seus recursos com outra pessoa, com outras causas, isso ele não tem. Então, às vezes, o avarento é um cara que gasta horrores, gasta tudo que ganha, mas gasta só consigo, não gasta com nenhuma outra causa que não seja o próprio eu. Nesse sentido, a avareza é, de fato, o comportamento de alguém que é servo do dinheiro. A gente costuma falar assim, não, porque o dinheiro é um péssimo senhor e um bom servo. Se a gente for cristão, o dinheiro vai ser o nosso servo, não o nosso senhor. Eu concordo, em parte. Porque se nós formos abraçar a teologia do Novo Testamento a respeito do dinheiro, nós descobriremos que nós não podemos nem ser servos do nosso dinheiro, nem nós podemos ser senhores dele, porque Jesus clama senhorio sobre nós e sobre tudo o que temos. O nosso dinheiro tem que estar sobre o governo de Jesus, e esse é o desafio da generosidade cristã. A cidade de Corinto era uma cidade que era muito estratégica, né, em termos geográficos, porque ela ficava no meio de dois mares, o mar Egeu e o mar Jônico. Por ali passavam muitos comerciantes, por ali afluía muita riqueza. Então era uma cidade muito rica, muito expoente e que fazia praticamente toda a conexão de um ponto rico da Europa, Espanha, Sicília, com a Ásia Menor, com a Síria, Fenícia e Egito. Não é de se espantar que a cidade de Corinto tivesse grandes monumentos, que ela arquitetonicamente fosse muito rica e que grandes somas de dinheiro eram colocadas anualmente naquela cidade todo ano. É engraçado que a cidade de Corinto, ela teve uma grande influência do evangelho ali, mas nenhuma outra igreja foi tão problemática para o apóstolo Paulo como a igreja dos coríntios. Paulo escreveu algumas epístolas para comunidades as quais ele não plantou e não pastoreava diretamente, como os romanos, por exemplo. No caso dos romanos, ele nem conhecia os cristãos romanos. No caso dos coríntios, ele tinha estado lá, tinha pregado lá, e muitos tinham sido convertidos, e alguns, inclusive, poucos, tinham sido batizados por ele. Ele diz no início da primeira epístola. No entanto, Paulo deixa Corinto e vai para uma outra região, ali para o sul da Europa, que é a Macedônia. Então Paulo está mais ou menos aí no ano 57, 58 depois de Cristo, escrevendo da Macedônia para os seus discípulos lá na cidade de Corinto. E aqui nesse texto ele aborda uma coisa que para muitos cristãos não fica clara. Qual que é o contexto desse papo de Paulo aqui? Porque os macedônios eles doaram e uma contribuição e tal. Fica meio escuro. Mas eu quero, desejo iluminar isso com vocês aqui hoje à noite. Do ano 50 em diante, Paulo dedicou uma porção expressiva do seu ministério, não apenas para pregar o evangelho nas igrejas locais, mas para passar de comunidade em comunidade, fazendo coletas de contribuição financeira para aqueles que ele diz serem os cristãos pobres da região da Judéia. Paulo passou de igreja em igreja e até chegou a montar uma comitiva que representava diversas igrejas, como Macedônia, Galácia, Ásia e Acaia,
E todos esses caras no entorno de Paulo ajudavam Paulo a fazer essa coleta e ajudavam a fazer com que essa coleta chegasse até os cristãos pobres que moravam ali nos arredores de Jerusalém. E quem eram esses cristãos pobres? Provavelmente eram judeus convertidos a Jesus, que estavam sendo hostilizados pela sua família, tinham ficado desempregados porque tinham aceitado o evangelho. Talvez seja para o sustento daqueles que estavam compartilhando os seus bens no início lá da igreja, mas esses bens haviam acabado. Você se lembra que quando a igreja teve uma primeira necessidade, Barnabé vendeu uma propriedade e deixou o dinheiro no pé dos apóstolos. Mas provavelmente essa maneira de sustentar o trabalho da igreja de Jerusalém já tivesse chegado a uma escassez também. No ano de 46 depois de Cristo, houve uma grande seca na região da Palestina, seguida de anos de muita fome. Então, provavelmente, a fome também estava impactando os cristãos ali dos arredores da Palestina, e Paulo estava movendo uma oferta para eles. Além disso, a igreja de Jerusalém era a mãe da cristandade. Ela era a primeira igreja que havia sido formada sob a liderança ali do colegiado apostólico. Provavelmente muitos cristãos que se convertiam lá fora dos arredores da Judéia viajavam para dentro ali dos limites de Jerusalém para aprender ainda com os próprios apóstolos que estavam vivos. Então a igreja de Jerusalém, ela tinha que dar suporte material a esses viajantes, a esses cristãos, a esses seminaristas, que ficavam na casa das famílias e tal, mas precisavam de abrigo, precisavam de comida. Ou seja, a igreja de Jerusalém tinha um trabalho vultoso, mas que também sugava muitos recursos financeiros. Então, por que Paulo fez essa coleta? Em primeiro lugar, para demonstrar que havia uma unidade no corpo de Cristo. Os cristãos gentílicos espalhados por aquela região da Europa e da Ásia estavam ajudando a sustentar essa igreja de judeus, ou seja, estava na agenda de Paulo derrubar os muros de separação entre judeus e gentios, e além disso era também uma expressão do aspecto universal, não é? Do corpo de Cristo. Então essa questão era uma questão importante para Paulo. Paulo investiu um bocado de energia nessa coleta aí. E aí ele começa a citar no capítulo 8 a questão da coleta e tal, e ele começa a falar de um exemplo. Ele começa a falar, olha, eu quero dar um exemplo para vocês, cristãos em Corinto, e eu vou citar aqui a igreja da Macedônia, aonde eu estou pastoreando agora. E ele começa a dizer algumas coisas, 4 coisas, mais especialmente. Primeira coisa, os cristãos macedônicos, eles eram extremamente pobres se comparado aos coríntios. Quando Paulo fala assim, eles deram na sua extrema pobreza, o termo grego que Paulo usa aqui é batos, que quer dizer profundo, muito profundo, lá no fundo. Então Paulo está falando assim, eles eram profundamente pobres. Provavelmente eram trabalhadores rurais, gente com poucos recursos, que tinham casas muito humildes, que tinham vestimentas humildes, gente muito humilde. Segunda coisa, que eles se propuseram a ofertar a Paulo. Não foi Paulo que chegou lá e falou, olha gente, tal, não sei o que, a gente está movendo. Não, Paulo diz que eles pediram para ofertar. E quando Paulo diz que eles pediram para ofertar, ele usa 2 expressões gregas juntas, ele aloca 2 palavras gregas juntas, uma que significa clamar e a outra que significa implorar. Ou seja, a construção de Paulo quer dizer assim, quase que esse povo se jogou aos meus pés, pedindo pelo amor de Deus para participar da oferta que estava sendo levantada para os pobres da Judéia. O resultado é que Paulo ficou, digamos assim, admirado com o resultado daquela oferta. Talvez não necessariamente pelo valor que foi levantado, mas pelo coração que foi colocado naquilo ali. Paulo começa a nos mostrar que os cristãos da Macedônia, eles estavam dando um exemplo de como serem generosos. De como eles podiam de fato, mesmo em pobreza, mesmo em necessidade, atender a necessidade de pessoas mais necessitadas do que eles com grande generosidade. É fato que o exemplo dos macedônicos, eles foi registrado na Bíblia, e a gente está aqui falando sobre eles, mas eles não são os únicos da história da igreja que encarnaram essa generosidade do Evangelho. Por exemplo, William Bourdain, nascido em 1887, ele foi graduado na Universidade de Yale.
Na época, ele era não apenas um profissional muito bem formado, um cara de família rica, mas se tornou imediatamente também herdeiro de uma grande herança. E o que ele fez? Ele deixou todo o conforto, deixou a sua posição na sua empresa, levou os seus bens consigo para o Egito, onde ele proclamou o evangelho incessantemente para os muçulmanos. Ele morreu jovem, com cerca de 25 anos, mas ele doou praticamente toda a sua herança, na época milhares de dólares, para as missões entre os muçulmanos. Eu já contei para vocês aqui no culto uma vez a história de Giovanni, que era filho de uma família italiana riquíssima, teve uma experiência de passar por várias doenças na mocidade, começou a buscar uma vida de oração, ele queria ser um monge, a sua família achou que ele estava ficando louco, quis interná-lo, trancaram num sótão um bocado de tempo. Lá no sótão ele assinou um documento renunciando todos os bens da herança da família, foi se tornar então um monge com pobreza voluntária e se tornou aquele que a história consagrou como Francisco de Assis. A gente conhece também esse cara chamado Letourneur. Ele foi o gente boa que inventou as máquinas de terraplanagem. E com 2 anos depois que ele inventou essas máquinas de locomover grandes porções de terra, ele se tornou riquíssimo. E ele passou a fazer um voto ao Senhor, ele era cristão, de doar 90% da sua renda para as missões locais e para as missões internacionais. E ele foi o cara que falou aquela frase que depois, mais tarde, ficou famosa, né? Eu dou uma pasada na direção de Deus, ele dá uma pasada na minha direção, mas a pá de Deus é muito maior do que a minha. Ele chega a escrever em alguns momentos do seu relato que ele não dava conta de assinar o volume de cheques que chegava para que a riqueza que Deus estava colocando na mão dele chegasse até os missionários lá fora do seu país. Não apenas cristãos entendem o princípio da generosidade, mas, por exemplo, não cristãos também. Warren Buffett, por exemplo, criou o Giving Pledge, que é uma reunião de 156 bilionários ao longo do globo, e eles mobilizam vultosíssimas doações para fundos de filantropia, para crianças órfãs, crianças mutiladas por minas em países que estão em conflito. Angelina Jolie, por exemplo, mantém fundos de filantropia e visita campos de concentração, principalmente na região da África. A gente pode citar também Bill Gates e sua esposa Melinda, que nos últimos anos doaram mais de $1 bilhão para a filantropia. Ou seja, a generosidade não é apenas um valor que nós cristãos somos capazes de entender, mas pela graça comum de Deus, não cristãos também entendem. É certo que quando a gente fala sobre generosidade, a gente logo começa a criar uma narrativa, né? Que é o seguinte: mas pastor Jefferson, só quem pode ser generoso é gente rica. Só gente rica pode ser generosa. Essa semana, fazendo minhas pesquisas, eu tive contato com um artigo da Christianity Today, que fala sobre um projeto da igreja indiana, numa região do nordeste ainda, chamado de Mizoram. Mizoram é a região mais pobre e mais interiorana da Índia, que é um país em desenvolvimento. No entanto, em 1910, alguns irmãos da igreja presbiteriana, plantada lá em Mizoram, entendiam que faltavam missionários para pregar o evangelho nas aldeias distantes, faltava gente. Então eles quiseram levantar mulheres que fossem sustentadas para pregar o evangelho nessas regiões. Só que não havia dinheiro, era uma região muito pobre. As igrejas mal davam conta de sustentar os seus ministros. Como é que a gente vai manter frentes missionárias aqui e lá? Uma irmã abençoada, sempre é uma irmã abençoada que tem as melhores ideias, ela teve uma ideia de um projeto que ficou conhecido como Bufaitan, que traduzido para a nossa língua quer dizer um punhado de arroz. O que eles fazem? Quando uma mulher vai preparar uma refeição para a sua família, ela pega uma mão cheia de arroz assim e joga numa vasilha que fica lá no canto da cozinha. Ela vai fazendo isso, a cada refeição, um bufaitan, uma mão de arroz. Quando aquele negócio de arroz enche, ela pega aquilo, leva para a igreja. As outras mulheres levam para a igreja. Elas depois pegam esse arroz, contabilizam o arroz, pesam o arroz, vendem o arroz na feira, pegam o dinheiro e revertem para missões. No ano de 1910, quando o bufaitan foi feito pela primeira vez, aquela prática
rendeu $1,50. $1,50. Hoje, no ano de 2018, o Bullfightan gera $3 milhões para o sustento de 1.800 missionários na Índia, fora da Índia, além dos mares, no nosso continente. E essa igreja militante que escolheu fazer o Bullfightan viu que a taxa de conversões naquela região de Misroram subiu tanto que hoje a estatística diz que 95% das pessoas que moram em Misroram são cristãos professos que abraçaram a fé em Jesus Cristo. Irmãos, nós não podemos nos esconder atrás da nossa condição financeira para não sermos generosos. Ninguém aqui é mais pobre do que a família que coloca lá. Tem um videozinho no Vimeo. Se você quiser, depois digita lá no Vimeo, Bullfightan. Não tem legenda, mas você vai ver que as casas das coletas são casas paupérrimas. Gente vivendo em casa de pau a pique. Uma mulher disse assim, e eu fiz questão de ouvir o vídeo e registrar palavra por palavra, está aqui. O estado de Misroram é o estado mais interior da Índia. Nós somos os mais pobres, entre os mais pobres, mas sim, nós podemos levantar fundos para a obra do Senhor. Nós damos suporte a 1.800 missionários e estamos enviando missionários para além do mar. Não há ninguém que não possa ser uma bênção no reino do Senhor. Irmãos, generosidade não é uma questão do quanto nós ganhamos, é uma questão do nosso coração. Eu já citei um estudo daqui da FGV, publicado em 2007, que diz que a média de contribuição dos cristãos no Brasil fica mais ou menos assim. O católico doa em média 0,54% da renda da família. O evangélico pentecostal doa em média 2,26% da renda da família. Os evangélicos tradicionais doam em média 1,48% da renda da família. Qual é o contraponto? Os pentecostais, entre os cristãos brasileiros, são os que mais apoiam causas locais e extralocais da igreja. Eles têm a maior quantidade, digamos assim, de doação por família. E, no entanto, a renda das famílias pentecostais é a última em renda por família. Em média, em 2007, as famílias consultadas ganhavam R$ 1.496. Os mais pobres sendo mais generosos. Meus irmãos, nós temos que tomar cuidado, porque muitas vezes a falta de generosidade está, na verdade, na relação que nós temos com o dinheiro. E eu, como pastor, tenho visto que a avareza causa, em primeiro lugar, na família. Hoje nós não vivemos mais num tipo de uma sociedade em que as esposas ficam sentadas em casa, dependendo do sustento do marido. Por quê? Porque hoje, no grande centro, as famílias já não conseguem viver assim. Está tão caro viver que os dois saem para lutar, os dois saem para brigar a vida. Mas, meus irmãos, quantas crises conjugais eu já vi por causa de dinheiro? Quantas crises conjugais eu já vi por causa de batalha, disputa por dinheiro dentro da família? Avareza na família, avareza no casamento, avareza na igreja. Avareza na igreja. Meus irmãos, como não é o nosso caso aqui, a nossa igreja sustenta muito bem os seus pastores, a gente faz tudo sem ter que vir aqui do púlpito, pelo amor de Deus, irmãos. Mas como é triste quando eu vou visitar uma igreja de um amigo meu, e meu irmão, o pastor tem quase que se jogar no chão para explicar para a igreja o que está acontecendo, para a igreja chegar junto. Meus irmãos, como é triste a gente ver a avareza na sociedade em geral. O que acontece é que, mais ou menos assim, as pessoas passam a ganhar mais, mas sobem o padrão de vida para que cada centavo que cai lá na sua conta seja gasto elevando o padrão de vida. Meus irmãos, nós só podemos ser generosos se nós formos bons gestores daquilo que Deus coloca na nossa mão. Se nós estivermos endividados, se a gente estiver com o cartão de crédito estourado, a gente não tem a opção de ser generoso. Por quê? Primeiro a gente tem que cumprir os nossos deveres. Meus irmãos, nós precisamos entender que a Bíblia sim nos desafia a generosidade. Não apenas no âmbito da igreja, mas fora dela. Lembre-se, o nosso desafio é que Deus governe a nós e seja também Senhor do nosso dinheiro. É por isso que, diante do exemplo dos macedônios, Paulo afirma um desafio de generosidade.
Ele sabe que ele tem autoridade apostólica, mas ele deixa claro nos versículos 8 a 12: olha, eu não estou comandando nada, eu não estou dando uma ordem, mas se vocês entenderam de fato o evangelho, então vocês vão entender que há uma necessidade de vocês apoiarem esse nosso projeto. Paulo explicando nos versículos 8 a 12. Paulo sabia que a generosidade não pode ser fruto de coerção, não pode ser fruto de apelo emocional, não pode ser pode ser o resultado de uma tortura emocional. O apóstolo então lembra os coríntios que, embora os macedônios tenham ofertado além da sua capacidade, ele está desafiando os coríntios a ofertarem dentro da sua capacidade. E é aí que Paulo esclarece o que está acontecendo. Ele fala assim: nós somos desafiados a dar, a contribuir, não a partir do que nós não temos, mas a partir do que nós temos. E ele logo depois fala que eles, os coríntios, podem operar para que Deus opere através deles e alcance os necessitados. Note que em nenhum momento Paulo fala sobre valor. Ele não fala de quanto, ele não dá uma cifra, ele fala do coração. Porque Paulo está ensinando algo claro: a generosidade não é apenas um ato financeiro, mas é um ato espiritual, é um ato que é feito com o coração. Você se lembra de quando Jesus sentou certa feita no templo, perto do gasofilácio, e ficou vendo os ricos, os poderosos, os fariseus, os influentes, os magnatas jogarem grandes somas de dinheiro ali no gasofilácio, darem das suas ofertas? Jesus viu também quando uma viúva pobre chegou perto do gasofilácio e jogou algumas moedinhas. Talvez, se fosse outra pessoa olhando aquele ato, diria assim: que ato insignificante dessa mulher, que ato patético dessa mulher. Tanta gente dando tanta grana gorda e ela colocou algumas moedinhas ali. Essas moedinhas não vão fazer nem cócegas na finança do nosso templo. Mas você se lembra qual que foi a avaliação de Jesus? Ele diz assim: ninguém fez uma oferta tão grandiosa daquela mulher, porque todos ofertaram daquilo que lhes sobrava, mas ela ofertou daquilo que lhe faltava. Talvez você fale assim: que adianta eu dar aqui R$5 para um mendigo que está com fome na rua? R$5 não vai resolver o problema dele. Mas quando você tira esses R$5 do seu almoço e tem que comer menos lá no self-service, Deus vê isso, e Ele conhece o seu coração e o meu coração. Meus irmãos, nós cristãos não ficamos impressionados com cifras, nós ficamos impressionados com o que Deus pode gerar num coração generoso. Eu sempre ficava aflito, quando eu via um mendigo, um sem-teto aqui perto da minha casa aqui e tal, me causava um mal-estar danado, porque às vezes a gente termina o culto domingo, eu desço por essa rampa, a gente fecha a igreja, aí eu vou para casa, peço uma pizza, eu com minha esposa, no conforto do nosso lar, ligo um Netflix, e tem um cara jogado aqui na nossa calçada aqui, com fome, com frio. E eu falava assim: mas o que eu vou fazer por ele? Não posso resolver a vida dele. E às vezes eu ficava assim: se eu não posso fazer muito, também não vou fazer nada. E o Espírito Santo tem me incomodado e me dito assim: Jefferson, faz o seguinte, faz um prato de comida e leva para o cara, brother. Vai lá, faz um prato de comida e leva para ele, que é o que a gente tem feito. Toda vez que tem alguém aqui na frente da nossa casa, eu com a minha esposa, a gente prepara um pratinho de comida e a gente leva para ele. Às vezes assim, aquela coisa, eu esqueci de fazer compra e tal, nem tem comida assim, um prato de arroz e feijão, tem um pãozinho, a gente prepara um lanche e leva para ele. Meus irmãos, nós não podemos nos esconder atrás de desculpas para não sermos generosos, nós não podemos, porque o Evangelho nos compele a generosidade, o Evangelho nos leva a isso. Certa vez John Wesley estava pregando num culto público, ele já era um pregador famosíssimo, pregando, e as pessoas ouvindo o grande John Wesley, mandando um sermão, não sei o quê, todo mundo animadão. Aí chegou um cara num cavalo assim, desesperado, desceu do cavalo desesperado, entrou na igreja: Reverendo John Wesley, aconteceu uma tragédia, Reverendo John Wesley. Aí John Wesley falou: mas o que aconteceu, brother? Você está interrompendo o culto. Estou traduzindo assim, ele não falou brother, não sei o quê. Estou dando uma... adaptando, fazendo uma linguagem NTLH. Aí ele: que isso, mano? Você está atrapalhando o culto aí, velho. Para com essa loucura. Ele falou: não, Reverendo John Wesley,
a sua casa pegou fogo e queimou tudo até o chão. John Wesley parou, pensou alguns segundos, falou assim: não foi a minha casa que pegou fogo, foi a casa do Senhor que pegou fogo e queimou até o chão. Para mim, menos uma obrigação. Meus irmãos, nós falamos muito sobre mordomia, que é o sentido que nós damos à fé que nós professamos. O nosso Senhor tem que ser Senhor das coisas que nós temos também. O senhorio de Cristo se revela no fato de que Ele é Senhor, não apenas do meu coração, não apenas da minha vida, mas da minha casa, daquelas coisas que eu estimo tanto como os meus livros, os meus violões e do meu bolso. Nós precisamos desenvolver a mente de um mordomo. E eu quero encerrar fazendo algumas aplicações. Em primeiro lugar, a palavra de Deus nos ensina que o primeiro lugar em que a gente tem que praticar generosidade é aonde? Na família. Na família. Meu irmão e minha irmã, nunca deixe de atender às necessidades do seu cônjuge, do seu filho, da sua filha, do seu pai e da sua mãe. As Escrituras dizem que aquele que não cuida da própria família é pior do que o incrédulo. Olha isso, aquele que não cuida dos de casa é pior do que o incrédulo. Meus irmãos, nós temos que parar de ver conflitos conjugais girando em torno de dinheiro dentro da igreja. Nós precisamos que os cônjuges maduros façam acordos razoáveis financeiros e cumpram esses acordos em nome de Jesus. Nós precisamos parar de ver crises conjugais intermináveis. Antes de eu casar, eu me submeti a uma disciplina espiritual, que é o seguinte: eu creio que quando a gente casa, o meu dinheiro não é mais meu, é meu e da minha esposa. Então, uns 2 anos antes de casar, eu fui aderindo isso daí. Quando eu ia comprar alguma coisa, eu pedia para minha esposa, conversava com ela, fazia essa consultoria, esse feedback. Hoje, eu não tenho coragem de comprar nada para mim sem que eu consulte a minha esposa. Por quê? Porque o dinheiro que eu gasto não é só meu, não está saindo só do meu bolso, está saindo do bolso dela também. Então eu pergunto: olha, esposa, não sei o quê, estou precisando assim, beleza, estamos juntos. Minha esposa também não tem essa de ficar, né? Ela me abençoou muito. E eu também não quero nunca que minha esposa se sinta tolhida por mim. Meus irmãos, eu vim de um lar onde as pessoas brigavam por causa de dinheiro. E não existe coisa mais torpe no desenvolvimento de uma família do que isso. Meus irmãos, nós temos que ser generosos na família, nós temos que ser generosos no casamento, nós temos que ser generosos na igreja. Nós não podemos ver, por exemplo, nosso irmão passando necessidade. Eu já disse aqui, eu achei maravilhoso o que foi feito no caso da dona Luzirene. Espontaneamente alguns irmãos se voluntariaram, moveram uma oferta, e a oferta chegou na casa da dona Luzirene, a oferta chegou na casa da dona Raimunda. Nós somos lembrados por Paulo em 2 Coríntios 9, dizendo o seguinte: que nós possamos dar e contribuir com alegria. Com alegria, meus irmãos. E por fim, que a nossa generosidade possa saltar dos muros da igreja para alcançar a nossa cidade e o nosso trabalho. Quando Paulo encerra o seu raciocínio aqui, em 2 Coríntios 8, ele diz o seguinte: eu não quero que vocês, coríntios, fiquem arrochados de grana para que os outros fiquem folgados. Eu não quero que vocês fiquem assim com um fardo enorme nas costas e tal. Por quê? Porque ele diz que o objetivo da generosidade cristã é a igualdade. Foi uma palavra que eu frisei com vocês. E ele cita um texto de Êxodo 16, quando fala do maná. O que acontecia com o maná? Quando as pessoas recolhiam muito maná, pensando assim, vai que não tem amanhã, o maná que era recolhido a mais, acontecia o que com ele? Ele apodrecia. E as pessoas que colhiam pouco, aquele maná se multiplicava. Lá no deserto, Deus ensinou por meio do maná que ninguém precisa se preocupar. Ele vai abastecer, ele vai cuidar, ele está presente, não vai faltar pão sobre a sua mesa. Lá ele ensinou por uma pedagogia que foi, entre aspas, imposta. Quando a gente pegava muito maná, ele apodrecia. Mas na igreja de Cristo nós somos chamados a partilhar de maneira voluntária.
Irmão, eu quero contar uma última história aqui, que é o seguinte. Eu já contei aqui que eu fiz jocum e tal, não sei o quê, que eu tive muita dificuldade de pagar as mensalidades e tal. E aí, eu estava saindo para a viagem do prático, que era uma viagem para Recife, e eu devia 1.200 conto lá na base. 1.200 conto no ano de 2004 era bem grana, era bastante dinheiro. A minha família mandou 1.000 pila. Aí eu saquei, fui lá e paguei na mão do diretor da base. Ele falou assim, está faltando R$200. E a gente tem 40 horas para sair para o pátio, 48 horas. Se esse dinheiro não for inteirado, o fato de você ter dado os 1.000 não resolve de nada. Você está devendo 1.200, 1.200 tem que ser pago. Liguei para minha família, não tinha mais grana, acabou. Houve promessa e tal, mas eu tinha 48 horas para quitar minha dívida. Eu já tinha ido numa dureza louca até ali, às vezes não tinha dinheiro para comprar um sabonete, alguém me dava um sabonete, não tinha dinheiro para comer um lanche no domingo, alguém me dava um dinheiro para comer um misto quente e tal. Então eu já tinha experimentado uma provisão de Deus até ali, uma pedagogia divina até ali. Aí eu falei o seguinte, bom, se Deus está comigo até aqui, Deus vai continuar caminhando comigo. Eu vou dormir, vou acordar e amanhã vai ser um novo dia e vamos ver. Naquele dia ninguém me ligou, nada foi depositado na minha conta e tal. E aí a gente foi para o último dia, eu tinha que entregar o dinheiro pela manhã do dia seguinte. Aí, cara, eu já fui dando um abraço na galera, do tipo, ó, gente, eu tentei, mas não deu, tal, é isso daí, bom prático para quem vai, dei a meia dúzia de abraço e fui para o quarto. Já meio com a fé, meio desmorecida, meio quebrada pela metade. Quando eu fui arrumar minha cama, a hora que eu tirei o meu travesseiro, tinha R$200 debaixo do travesseiro. Eu achei, cara, que eu estava querendo tanto que aquilo acontecesse, que eu estava alucinando já, eu achei que eu estava loucão. Falei, caramba, R$200. Aí eu peguei os R$200 e falei, gente, acho que alguém perdeu R$200 aqui no quarto, aqui, ó, alguma tal, esse dinheiro é de alguém. Aí um cara virou e falou assim, não, Jeff, esse dinheiro é seu. Eu falei assim, como esse dinheiro é meu? Não, cara, é o seguinte, minha família mandou um dinheiro a mais para mim na conta, eu paguei e sobrou R$200. E eu não tinha falado para ninguém que eu precisava do dinheiro, só o meu líder lá sabia. Aí eu me ajoelhei e orei, falei assim, Jesus, esse dinheiro que o Senhor me deu a mais é para alguém. Eu estou sentindo que é para alguém. Para quem é? E aí eu senti no meu coração de deixar aí na sua cama. Você pode imaginar o estado de choro que eu estava na hora, né, mano? Eu estava assim, caindo em lágrimas e tal. Querido, Deus tem colocado muita bênção e muito recurso na nossa vida.